O tempo frio e seco provoca diversos problemas de saúde. Especialmente nesse ano, o município tem registrado um número grande de pacientes com as chamadas síndromes respiratórias agudas. Na UPA 24 horas, que recebe os casos mais graves, o fluxo de pessoas tem sido grande, mas muitos desses casos poderiam ser evitados com medidas preventivas adequadas. Com as chegadas do outono e do inverno, os casos de síndromes respiratórias agudas disparam. Nesse ano, o problema tem atingido principalmente crianças pequenas, mas a diversidade dessas síndromes, que podem atingir todas as faixas etárias, liga o alerta, já que muitos casos podem ser graves. O município chegou a decretar situação de emergência em saúde pública em maio. Segundo o diretor técnico da UPA 24 horas de Pará de Minas, em 2025 o movimento por lá tem sido intenso, mais do que o normal nessa época. Tirando a questão do Covid, que foi um período assim, muito tenebroso, na vida pública brasileira, acaba que nesse ano a gente tem visto principalmente as crianças, principalmente as menores de 2 anos, sofrendo com a bronquiolite. A gente tem visto casos mais graves, infelizmente não é raro a necessidade de um paciente ser entubado e ser transferido para algum outro local, às vezes até longe de Pará de Minas, mas se precisa do tratamento tem que ir. Então a gente tem sim visto um aumento, principalmente nesses últimos 2 meses, onde a gente teve um pico de bronquiolite muito importante, com quadros bastante graves, mas que agora também a gente já tem visto uma diminuição, já tem chegado a valores mais normais daquilo que a gente esperaria para esse período do ano, daquilo que é o normal. As síndromes respiratórias podem surgir com vários sintomas. Cada pessoa pode manifestar de uma maneira diferente, dependendo da faixa etária, por exemplo. Normalmente, o que a pessoa vai apresentar? Ela pode apresentar uma tosse, uma coriza, às vezes uma dor de garganta, Isso tudo são sinais mesmo de uma infecção respiratória que inicialmente pode ser tratada em casa, fazer uso de dipirona, fazer uso de paracetamol. O problema ele realmente começa quando o paciente começa a ter alguns sinais de gravidade, como por exemplo uma falta de ar, uma sensação de falta de ar, começa a ficar com a cianose, que são os dedos um pouco mais azulados, paciente que fica com uma frequência respiratória muito aumentada. Então tudo isso já são sinais de gravidade que já tem uma indicação de procurar atendimento no posto de saúde e no caso dos sintomas de gravidade tem que procurar a UPA. O médico recomenda que mesmo em casos de síndrome com sintomas leves, as pessoas procurem uma unidade de saúde, para que elas tenham orientação adequada e um diagnóstico mais preciso. Já nas situações de gravidade, o ideal é buscar atendimento na UPA. Obviamente a gente sabe que o posto de saúde não está aberto a todo momento, então qualquer coisa procurar a UPA de Pará de Minas, mas é importante entender que aqui normalmente são para os pacientes mais graves, que já estão com uma dispneia, às vezes com uma necessidade de uma ventilação não invasiva, que é utilizar o oxigênio em alto fluxo, que às vezes é colocar o paciente na VNI, que é uma máscara que empurra o oxigênio para o pulmão do paciente, e às vezes até mesmo intubação, pode acontecer. Algumas atitudes são importantes para evitar contaminações nessa época, como utilizar máscaras e manter os ambientes arejados. As vacinas, como a da gripe e da Covid-19, também são grandes aliadas para que não haja complicações. Seria bom, que principalmente em outono e inverno, que as pessoas voltassem a utilizar máscara, lavar as mãos, passar álcool em gel, cobrir o rosto quando for tossir, cobrir o rosto não com a mão, mas com o antebraço, com o braço, para evitar realmente a propagação do vírus. Então, se a criança já tem 6 meses, ela já tem indicação das 2 vacinas, as pessoas maiores de 60 anos também têm indicação de utilizar a vacina, e é muito importante o seguinte, existe algumas pessoas com comorbidades, pacientes imunossuprimidos, pacientes com câncer, que o risco deles desenvolverem uma doença mais grave é maior. Então, que também devem procurar atendimento para ser vacinado, independente da faixa etária.